Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Bom, um minutinho aqui, eu vou convidar o Bruno. Só um segundo, por favor. Fala, Bruno, bom Opa, dia. bom dia, tudo bem? Beleza, tudo bem, cara? Muito obrigado aí pelo teu tempo, disponibilidade. É, Espero que esteja tudo bem. pô, obrigado a você pelo convite. Bom dia, pessoal que acordou cedo, quem está em casa, imagino eu, todo mundo. É um prazer. Eu acho que é uma hora que é importante estar perto dos clientes, das pessoas no todo, para explicar o que está acontecendo na medida do possível. Isso aí. Até onde a gente sabe, é bom a gente tentar explicar, né? É, Bom, vamos lá. nas sábias palavras de Luiz Stuberg, para mim, o maior gestor do Brasil, quem perde explica. Quem ganha brinca, né? Quem perde explica. É É isso isso aí. aí. Como a gente está numa situação que 99,9% de tudo que você tem na sua carteira está perdendo dinheiro, então acho que é importante estar perto dos clientes mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, vamos lá, Bruno. Fazer um bate-bola contigo, né? E antes da gente começar, tem uma boa parte das pessoas aí que vão participar e que já estão participando que ainda não são clientes e uma outra Uhum, parte já são clientes. Então, uhum. eu só queria, antes de qualquer coisa, passar uma mensagem, né? O formato operacional, que é, quem é a Petrópolis Invest, o que a gente faz. Depois eu passo para você, peço a tua apresentação e aí a gente entra aí no bate-papo do fundo, dos fundos e de que forma que a gente tem a visão para os próximos meses, tá? Então, Tá ótimo. pessoal, bem rapidamente, a Petrópolis Invest é um escritório de assessoria da XP, tá? A gente iniciou as atividades em Petrópolis, no Rio, em 2016 e desde então a gente vem fazendo esse trabalho de assessoria e atualmente a gente é líder desse negócio na região serrana do Rio. Então hoje a gente tem escritório tanto no Rio, na capital, em Ipanema, tem escritório também, onde é a nossa sede, em Petrópolis, na rua 16 de março. E estamos abrindo um novo escritório em Teresópolis. Tá? E aí, o trabalho que a gente faz de assessoria passa por todos os tipos de produtos, tanto na linha de renda fixa, fundos multimercados, até a alocação em bolsa via fundos de ações ou diretamente via carteiras de ações através da mesa de renda variável do nosso escritório. E o trabalho ele consiste basicamente em olhar para o planejamento financeiro do cliente, tá? De que forma que a gente pode alocá-lo melhor nos seus investimentos e entender. Deu uma pausa aqui. E entender como é que está distribuído o seu patrimônio, tá? Atualmente somos 16 sócios, 16 assessores e ficamos distribuídos aí pela região serrana, mas conseguimos também dar atendimento para todo o país, até para clientes que estão fora do Brasil, tá? Bruno, vamos lá. Quem é você aí? Bate bola. Um minutinho que é o Bruno, por favor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Bruno Marques, eu sou sócio da XP, gestor dos fundos multimercados, da Assets da XP, né? A XP tem vende fundos, né, de várias assets, várias gestoras. Uma dessas gestoras é a asset da própria XP. Nós hoje temos 45 bilhões sob gestão na gestora, um pouco menos de 4 bi na estratégia multimercado, que eu sou o gestor, junto com uma equipe que trabalha comigo, o Júlio Fernandes, que é meu co-gestor. Eu faço gestão de fundos multimercados desde 2002, 2003, mas trabalho em mercado financeiro já desde 1999. Eu já moro em São Paulo há alguns anos, mas sou original do Rio de Janeiro e conheço bem, tenho bastante memória afetiva de Petrópolis e Teresópolis. Bom, basicamente é isso. Os fundos multimercados que eu toco
Basicamente são fundos eu não sei se todo mundo conhece bem, são fundos multimercados, são fundos que buscam se apropriar, ganhar dinheiro com as grandes tendências macroeconômicas, principalmente na... Opa, tem alguém reclamando que está sem som. Tá todo mundo A me Lídia escutando? está sem som aqui. Você me escuta bem? Se alguém puder falar aí se está com som ou está sem som, eu te agradeceria. Todo mundo está ouvindo bem? Eu estou com o pessoal aqui do escritório também, Bruno, que está me dando apoio para me sinalizar o que o pessoal está falando no chat, tá? Então, beleza. O pessoal fez um joinha aí, eu estou aceitando que estão ouvindo bem, então. Então, vamos lá. Fundos multimercados são fundos que tentam se apropriar das grandes tendências macroeconômicas, principalmente em juros, câmbio e bolsa. Então, a gente pode estar comprado em dólar, vendido em dólar, apostando na queda dos juros, apostando na alta dos juros, comprado na bolsa, vendido na bolsa e por aí vai. A gente, basicamente, isso são fundos multimercados, tá? Cara, eu vou falar um pouco de cenário e do que a gente está vendo. Perfeito. O que a gente via até então, o que mudou, como é que a gente está vendo para frente, o que a gente mudou de posição e por aí vai. Tá? Isso, seria bacana o pessoal tentar entender de que forma que vocês estavam alocados até esse momento, né, antes da chegada do coronavírus e toda essa questão do petróleo, e quais foram os movimentos que vocês precisaram fazer aí para trocar a roda com o carro andando, né, cara? É o jeito Claro. que você tem que fazer. Bom, o que a gente estava vendo, tá? Qual era o nosso cenário? A gente estava vendo um cenário de economia brasileira se recuperando, né? A gente não achava que o PIB esse ano ia ser um PIB bom, não ia ser extraordinário, mas ia ser um bom PIB, então um crescimento bom. Por quê? Porque a gente estava vendo que depois das grandes reformas que foram feitas no país, as reformas foram feitas no governo Temer, a continuação dessas reformas no governo Bolsonaro, e uma política monetária bem conduzida permitiu que os juros no Brasil caíssem bastante. E esses juros baixos teriam um impacto importante na economia, via principalmente o canal de crédito. Então, a gente está vendo o crédito acelerando tanto para as empresas quanto para as famílias e elevando, por exemplo, o mercado de imobiliário, construção civil, que emprega bastante, que é parte significativa do investimento, fazendo que o PIB esse ano crescesse perto de 2,5%, tá? E acelerando um pouco mais no ano que vem. Tá? Não é um crescimento de 4, 5, como já foi no passado, porque quando você olha no passado, por exemplo, entre 2004 e 2014, o governo contribuiu com 2% do PIB ao ano, todo ano. Ou seja, o governo gastou e gerou PIB durante 10 anos e a gente consumiu todo o nosso espaço fiscal, a gente ficou numa situação fiscal muito ruim e por isso o governo agora não teria mais dinheiro para contribuir. Esse era o cenário que a gente via no Brasil. Lá fora, o que a gente via era, nos últimos 18, 24 meses, as principais economias mundiais vieram desacelerando. Tá? Os Estados Unidos menos, mas a Ásia e a Europa particularmente vieram desacelerando. E a gente estava vendo desde novembro do ano passado alguns sinais de estabilização e começo de melhora já. Então a gente está vendo um cenário mundial de economias estabilizando, crescendo, e no Brasil entrando numa rota de crescimento mais sustentável, muito lastreada pelo setor privado, crédito, por aí vai, e menos pelo crescimento vindo do governo, tá? Que é um crescimento bom e sustentável. As reformas tinham uma participação nisso também? Tem bastante, porque permitiram que a gente conseguisse cair os juros, diminuir o risco estrutural e por aí vai. Perfeito. Tá? E aí veio o coronavírus. Tá? O coronavírus foi um choque realmente muito grande, muito grande. Nos últimos anos se criou-se um cara chamado Nassim Taleb, que é um matemático e filósofo muito famoso, criou um termo chamado Black Swan, o cisne negro. O que é o cisne negro? O cisne negro é uma coisa que ninguém nunca viu, né? As pessoas nunca tinham visto um cisne negro, e que tem um impacto muito grande. É uma coisa que seria imprevisível e teria um impacto muito grande. E o coronavírus foi a definição clássica do que é um cisne negro. Tá? Muita gente fala que 2008, a crise de 2008 foi um cisne negro. Eu sempre discordei. A crise de 2008 começou lá em 2007. Em 2007, quando os principais bancos que emprestavam dinheiro para o que a gente chama de subprime, né? Que é aquele crédito imobiliário de baixa qualidade, começaram a quebrar, e isso foi ter feito na crise em 2008. Então, assim, demorou um tempo a acontecer. O coronavírus não, foi uma coisa muito rápida. Em 2 semanas se alastrou no mundo.
está tendo e vai ter um impacto econômico brutal. E foi totalmente previsível, ninguém por definição prevê um vírus. Tá? Além disso, logo na sequência, desculpa se eu interromper, tem alguém falando que está sem áudio. O Rogério está sem áudio. Posso fazer uma sugestão? Às vezes o Instagram, quando você entra automaticamente, ele fica sem áudio. Se você tentar aumentar, meu querido Manel está online perguntando se eu me exercitei já hoje. Desculpa, não me exercitei hoje ainda. Nem hoje, nem ontem. Estou acordando, começo a trabalhar às 7, estou dormir às 10, parando às 10. Trabalhar de casa, você trabalha muito em casa. Trabalhar de casa você trabalha mais, né, cara? Não tem jeito. Tá difícil, mas vamos lá. E aí, logo depois do coronavírus, veio um outro choque, que foi o da OPEC, ou OPEP, né, que são os países exportadores de petróleo. Só lembrando que esse é um cartel que já existe desde 1970, em que os principais países produtores de petróleo do mundo se organizam para adequar a produção de petróleo para controlar, de alguma forma, os níveis de preço do petróleo. Isso desde 1970, então já são quase 50 anos, e nunca houve um racha na OPEC. E agora a Arábia Saudita e Rússia se desentenderam e os dois entraram numa guerra de preço, fazendo que o preço do petróleo caísse 60%. Tá? E logo depois, na sequência, viu o desentendimento entre o presidente, o executivo e o Congresso. Em que o Congresso quebrou o veto, né, derrubou o veto que o presidente tinha feito ao BPC, que é uma medida que teria um impacto fiscal de mais de 200 bi nos próximos 10 anos. Então foi uma sequência muito forte. Tá? Falando de trás para frente, sobre o relacionamento entre o executivo e o legislativo, a gente acha que a crise vem tão forte que deve alinhar esse relacionamento. E a gente está vendo isso agora. A despeito das questões aí que o presidente tem falado, tem levantado algumas polêmicas, o legislativo parece pronto para aprovar medidas que são importantes, tá? Inclusive sugerindo redução de salários, ajuste do orçamento, por aí vai. Então, a grande vantagem de uma crise é fazer que todo mundo convirja para tentar resolver ela. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que vai ser resolvida. Obviamente, como o presidente, como o governo vai sair dessa crise, tem muitas questões ainda. Vai depender muito de como as coisas vão ser conduzidas. O discurso de ontem, a minha opinião particular, a despeito do que você possa achar do discurso, foi uma estratégia do presidente de tentar se garantir, porque ele acha que a crise econômica vai vir forte e ele está tentando fazer, eu não tenho nada a ver com isso. Tá? E aí está uma guerra política muito forte. Eu acho que a gente tem que prestar atenção que está todo mundo fazendo política. Em política não tem nenhum bonzinho. Então, mesmo todo mundo está falando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, está todo mundo fazendo política. Tá? Então, como o executivo vai sair disso, depende de muita coisa ainda. Tá? Em relação à crise da OPEC, tá? A única coisa que eu sempre achei em geopolítica é que 2 ou 3 países nunca vão entrar numa trajetória que tenha a destruição dos países assegurado. E esse nível de preço de petróleo, $20, por exemplo, garante que em 2 anos Rússia e Arábia Saudita não sustentam. Eles podem ficar 2 anos até desistirem? Podem, eu acho pouco provável. Inclusive porque a Arábia Saudita é o grande patrocinador da OPEC, né? É quem criou esse cartel. E ela sabe que, a despeito dela conseguir aguentar 2 anos, porque ela é o produtor de petróleo mais barato do mundo, e ela tem reservas muito grandes, ela sabe que ela destrói os outros países no meio do caminho se ela continuar com essa estratégia. E ela não quer destruir a organização que ela criou. Então a gente acha que nos próximos meses, e no máximo 1 ano, a Arábia Saudita e a Rússia vão sentar e rediscutir isso e tentar entrar num acordo. Tá? E aí a gente volta para o coronavírus. O coronavírus, eu acho que eu gosto de definir que são 3 coisas diferentes acontecendo. Tem a primeira crise, que é a crise de saúde /humanitária. Tá? Essa eu não vou ter a pretensão de dizer para vocês que eu sou epidemiologista ou virologista, que eu tenho um diferencial muito grande. Tendo dito isso, a gente tem estudado muito, lendo muita coisa e tentando entender o que está acontecendo. A nossa principal premissa desde o começo foi olhar para onde começou isso e ver como eles reagiram. E você olha para os países da Ásia, o comportamento é muito parecido. A doença tem um ciclo, tá? Esse ciclo varia entre os países. Por exemplo, a China fez assim, a Coreia fez assim, por razões diferentes. A China fez o isolamento, a quarentena. A Coreia, por já ter passado por um surto de uma doença há alguns anos atrás, a MERS, ela já se preparou para isso. Ela não fez uma quarentena, mas ela testou agressivamente. A Coreia tem o maior número de testes per capita do mundo, tá?
e foi isolando as pessoas que eram testadas mesmo assintomáticas, fez com que a curva da Coreia fosse muito mais suave. O Japão, por várias questões sociais, teve uma curva muito mais suave, mas de todo jeito a China, com a quarentena, a curva fez assim. Tá? Só preciso lembrar que quando eu falo dessa curva assim, não é de casos totais. Os casos totais fazem assim e vão estabilizando. É a curva de novos casos que ela faz assim e assim. E as mortes vão acelerando o tempo todo. Tá? Quando você olha o caso da China, quando a China entrou em quarentena, no 13º dia, os casos começaram a imbicar. Tá? A gente tinha uma hipótese de trabalho que isso se materializaria nos outros países. A Itália, o 14º dia da quarentena foi no domingo. No domingo, os casos começaram a desacelerar. Na segunda, continuaram desacelerando e ontem também. Então, a nossa hipótese parece estar querendo se confirmar, que depois que você começa a quarentena, entre 15 e 20 dias depois, os casos começam a desacelerar. É o que a gente acha que vai acontecer no mundo, tá? O que fazer depois disso são outros 500, tá? Antes de ontem, saiu um paper de Harvard, tá? E foi comentado no final do dia, provavelmente os maiores especialistas nesse assunto, que é o chefe do Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública de Johns Hopkins, que é um dos 3 melhores hospitais do mundo. E o comentário, e o texto, o artigo dizia o seguinte: a quarentena funciona para achatar a curva, como falam, mas quando você volta da quarentena, os casos voltam, invariavelmente. Então não adianta você manter uma quarentena por 18 meses, até chegar uma vacina, um tratamento, alguma coisa assim, ou você vai ter que soltar em alguma hora, depois do primeiro prazo, que é para você preparar a saúde pública. Então a sugestão desses dois, tanto de Harvard quanto desse cara de Johns Hopkins, era: faz uma quarentena, isola um pouco para o negócio não tomar proporções rápidas muito fortes. Prepara as coisas. Então, por exemplo, como São Paulo está fazendo, que botou 1.800 leitos, aumentou com 500 respiradores e por aí vai, e depois vai soltando aos poucos, porque não tem jeito, o vírus vai continuar até a gente ter um tratamento melhor e por aí vai. Então, essa é a nossa visão sobre a parte de saúde / epidemia do vírus. Vai ter esse ciclo, a gente deveria se preparar para isso e depois ir aos poucos voltando. Tem uma segunda questão, que é a questão econômica. Tá? Essa questão é uma questão muito preocupante. Quando, por exemplo, você olha nos Estados Unidos, 40% da população não tem $500 de poupança. Tá? Quando a gente olha no Brasil, é desesperador. 70% da população não conseguiu guardar nenhum dinheiro nos últimos anos. Então, assim, é uma coisa muito preocupante. 50% da população empregada é empregada em pequenas e microempresas, que não tem, por definição, capacidade de sobreviver uma economia fechada. Então, eu acho que quando se fala, tem uma preocupação econômica, não é uma preocupação que as grandes empresas sobrevivam. As grandes empresas vão sobreviver, não tem a menor dúvida disso. A grande preocupação é que você vai ter uma crise humanitária sem precedentes se você começar a deixar o desemprego explodir. Para a gente ter uma ideia, o Canadá, que é uma economia, tem uma população que é 1/10 da população americana, na semana passada teve mais de 500 mil pedidos de seguro-desemprego. Ou seja, se a gente tivesse fazer uma proporção 1 para 1, teriam 5 milhões de desempregados nos Estados Unidos na semana passada. Vai sair esse dado na quinta-feira e vai ser importante ver. Isso numa economia como a americana, que é uma economia rica, que tem capacidade de passar por isso. Então, assim, imagina o que vai acontecer no Brasil. Assim, então, a preocupação econômica para a gente é muito grande. O que a gente acha que tem que ser feito? Os Estados Unidos têm feito, na minha opinião, o perfeito. Eles têm feito um grande pacote fiscal para ajudar as pessoas a passarem por isso. Os Estados Unidos vai aprovar essa semana um pacote fiscal na ordem de 10% do PIB, o maior fora de um período de guerra, tá? E ajudar a população e as empresas a passar por isso. Tá? E aí vem a terceira crise, a terceira faceta da crise, que é uma faceta que é menos percebida pela população como um todo, que é a crise financeira. Tá? Essa é uma parte da crise que me preocupa e que as pessoas não conseguem ver. A grande verdade é que está tendo o ambiente ficou tão nebuloso, ficou tão difícil olhar para daqui a 6 meses, ver o que vai acontecer daqui a 6 meses, que as pessoas estão se desesperando e indo para a liquidez e saindo de todos os seus investimentos. Então, vocês devem estar vendo isso, quem é investidor hoje em dia, praticamente
tudo que você tem na sua carteira perdeu dinheiro. Tudo. E muito mais do que você imaginaria. Fundos imobiliários, por exemplo, caíram muito mais do que todo mundo poderia imaginar. A bolsa caiu, foi a queda mais rápida na história da bolsa, tanto aqui quanto lá fora. Fundos multimercados perdendo dinheiro. Fundos de crédito perdendo dinheiro. Todo mundo está perdendo dinheiro. Por quê? Porque está todo mundo saindo de todos os investimentos e indo para a liquidez. Isso está gerando fricções no mercado financeiro no mundo inteiro. E isso é uma coisa que é muito importante, porque se todo mundo for para a liquidez ao mesmo tempo, nenhum mercado aguenta. Não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, no mundo inteiro. O mercado não é feito para se todo mundo quiser sair de todos os investimentos ao mesmo tempo, não tem como. Tá? Então, o que está sendo feito contra isso? Os bancos centrais estão tendo atuações muito agressivas. O Banco Central americano fazendo uma atuação substancialmente mais forte do que fez na crise de 2008, por exemplo. Então, o Banco Central anunciou lá fora, né? Anunciou que vai comprar títulos do Tesouro Americano para injetar recursos na economia, vai comprar dívida corporativa para ajudar as empresas, vai emprestar direto para as empresas, coisa que nunca fez na história. Pra vocês terem uma ideia, o Banco Central americano vai comprar mais títulos do governo americano essa semana do que comprou na crise de 2008 inteira. Então, assim, é uma expansão muito forte, tá? E está sendo feito no mundo inteiro. Aqui no Brasil, o Banco Central já começou a tomar medidas, tá? A gente tem um problema que o Banco Central não tem a mesma capacidade de fazer as mesmas coisas que fazem nos Estados Unidos. Então, ontem, por exemplo, o Rodrigo Maia veio numa entrevista na televisão, disse que estava brigando para tentar aprovar uma medida que expanda as armas do Banco Central, que é muito importante agora, para conseguir dar mais liquidez para a economia. Dito tudo isso, o que a gente está olhando e vendo para frente, tá? Bom, a primeira coisa é que essa é uma crise temporária. A não ser que alguém ache que a gente vai viver um cenário de filme de ficção científica, essa é uma crise temporária. A gente já passou por isso na história. Em 1917, 1918, a gente teve a famosa gripe espanhola, que morreu, acho que 10 ou 15% da população europeia, paralisou as economias da mesma forma, a bolsa caiu 60% a 70% no prazo de um ano e quintuplicou depois desse prazo. Então, essa é a primeira coisa. A gente acha que é uma crise temporária. Por quê? Porque de 1917 para cá, a gente evoluiu muito em termos econômicos. A gente sabe muito mais como tratar uma crise dessa, o que fazer, como se comportar e por aí vai. A gente evoluiu muito em termos de sanitário. A gente tem muito mais preparação para as pessoas viverem. Então, você vê na Ásia todo mundo de máscara, você já sabe como se comportar, a informação circula, todo mundo já sabe como fazer o distanciamento social e por aí vai. E a gente tem muito mais preparo científico. Então, hoje já tem alguns tratamentos sendo desenvolvidos, já tem perspectiva de vacina nos próximos 12 a 18 meses, está na população. Obviamente que isso não é garantido, mas a gente nunca teve tão bem preparado cientificamente para lidar com isso. Então, nosso primeiro cenário essa deveria ser uma crise temporária. Os impactos econômicos vão ser tão fortes, vão ser muito fortes no curto prazo, muito forte. O segundo trimestre vai ser um dos piores da história do planeta, em termos econômicos. Agora, o impacto disso no tempo não deveria ser muito longo. Primeiro, porque os governos estão combatendo isso com muita força. Segundo, porque você tem o que a gente chama de pent-up demand, né? A demanda foi reprimida. Quando você se libera, você volta a consumir, a economia volta a funcionar, com estímulos novos. Agora, qual vai ser a velocidade disso? Depende do tempo que a gente vai ficar no lockdown, depende de como vai mudar o comportamento da população e por aí vai. Mas a gente ainda acredita que é uma crise temporária. Tá? O que a gente tem feito? Tá? Como é que a gente estava posicionado e o que a gente fez desde então? Dado esse meu cenário de recuperação de atividades, etc., no Brasil, desde o começo do ano, a gente tem uma posição comprada em bolsa nos fundos. Então, a primeira coisa que a gente fez logo depois do Carnaval, quando começou a se acelerar o surto, foi diminuir um pouco essa posição. Tá? Por quê? Porque a volatilidade está muito, muito, muito grande. Tá? A segunda coisa que a gente tem uma posição que a gente achava que era muito boa, e a gente aumentou um pouquinho depois do Carnaval, que é a posição aplicada em juros, que é o quê? A posição apostando na queda de juros. Por quê? Porque eu achava que se a gente tivesse um cenário econômico pior, o Banco Central ia cair muitos juros e os juros iam ser baixos durante muito tempo. Então, num cenário que a Bolsa não ia bem, os juros deveriam ganhar dinheiro e me proteger. O que aconteceu? Independente do Banco Central ter caído os juros, a gente está aplicado nos juros de 2 anos, né, num prazo um pouquinho mais longo do que os juros curtíssimos. Mesmo com o Banco Central caindo os juros, o Banco Central caiu os juros para 3,75%, a gente acha que a gente vai pelo menos até 3%, provavelmente muito mais do que isso. Tá? Eu acho que sim. Ainda assim, os juros do final do ano que vem está acima de 10%.
O juros está muito mais alto do que estava há poucos meses atrás, mesmo com a perspectiva econômica pior. Então, por quê? Porque o mercado está totalmente disfuncional. Tá? Então, o que a gente está olhando para frente, o que a gente está gostando? A primeira coisa, e é por isso que eu tentado tentar mais próximo dos clientes, a gente está vivendo um momento de muita volatilidade. Tá? Os fundos têm oscilado com alguma recorrência num dia, a mesma coisa que oscilavam no mês. Então está uma volatilidade muito, muito, muito alta. Tá? Então a primeira coisa, eu tenho tentado estar mais próximo dos clientes para falar, gente, a gente está tentando tomar a melhor decisão olhando para frente. Quais são as melhores coisas que eu posso fazer olhando para frente? Agora, significa que a gente vai ter uma posição que o fundo vai chacoalhar muito mais do que era esperado. Muito, muito mais. Não é o normal o fundo chacoalhar como tem chacoalhado. Mas olhando para frente, a gente acredita muito nessas duas posições. Tá? Os juros, que é completamente assimétrico, eu acho totalmente disfuncional. Se a gente olhar o mercado hoje em dia, o mercado tem uma projeção de inflação implícita nas NTNBs, tá? Que são títulos do governo que pagam a inflação. E você consegue calcular quanto é que está a inflação projetada. Tem uma inflação projetada de 2 anos de 2,30, tá? Com juros projetados no final desse período de 10,5. Então essas coisas para a gente não faz sentido. Se a inflação for 2,30, os juros vai ser 3. Então acho que tem muita assimetria no mercado de juros. E eu acho que o mercado de bolsa tem muita assimetria ainda também. Vamos fazer uma conta simples, que é uma conta que eu gosto de olhar. Como a gente mede o preço da bolsa, né? O que está implícito na bolsa? Eu acho muito de olhar o que a gente chama de preço-lucro, relação preço-lucro, ou PL, ou PI, como queira. Então é o seguinte, imagina que tem uma empresa que ela custa 100 a ação dela. E ela te dá um lucro por ação de 10. Tá? Então 100 sobre 10 quer dizer que ela tem uma relação preço-lucro de 10. Ela tem 1 para 10, ou seja, em 10 anos aquela ação se paga. Tá? Para o Ibovespa, nos últimos 11 anos, nos últimos 10 anos, essa relação preço-lucro histórica é um pouco acima de 11%. Tá? 11 vezes, perdão. Se você olhar o lucro do Ibovespa nos últimos 12 meses, terminados no final do ano passado, foi 8 mil pontos, mais ou menos. Tá? Então, se o lucro das empresas esse ano cair 20%, 25%, e essa relação preço-lucro daqui para frente, e aliás, cair 25% e nunca mais voltar. Se essa relação preço-lucro for 10% abaixo da história, eu estou falando que a Bolsa deveria operar perto de 65 mil pontos. Ou seja, 65 mil pontos se os lucros caírem 25% e nunca mais voltarem, e se a gente trabalhar 10% abaixo do que trabalhou em relação ao preço-lucro nos últimos 10 anos. Que é mais ou menos onde está a Bolsa hoje em dia. Quer dizer que a Bolsa não pode cair mais? Pode cair mais. Por isso a gente tem uma posição menor do que a gente teria. Mas a gente acha que daqui a 12, 18 meses ela vai estar substancialmente acima do que está agora. Tá? Então a gente está animado com a Bolsa, mas novamente, eu quero dizer, vai ser um período de muita, muita, muita volatilidade. Tá? O fundo vai continuar oscilando diariamente mais do que tem oscilado normalmente no mês. Mas a gente está tentando tomar a melhor decisão olhando para frente. A gente poderia reduzir muito mais as posições, mas aí, se a gente acertar nessa volta, por exemplo, a gente voltaria com uma posição muito menor. Então, eu acho que seria a pior decisão para os clientes. E só lembrando, se alguém é cliente, para quem é cliente, a gente tem o XP Macro, tá? Que é o fundo principal da casa. E tem o Macro Plus, que é o dobro da volatilidade, tá? Que é um fundo que oscila mais ainda. Então, se o XP Macro está comprado em 10% de bolsa, o Macro Plus está 20%, por aí vai. 100% do meu dinheiro está no Macro Plus. Então eu sou 100% alinhado com o cotista nessa hora. Tá? Não tem nenhuma dúvida de que se alguém está sofrendo, quem está mais sofrendo nisso somos eu e os outros gestores. O Júlio, que trabalha comigo, faz gestão comigo e por aí vai. Então a gente está 100% alinhado. Tá? Bom, é isso. Se quiserem abrir para perguntas, eu estou 100% à vontade. Não, perfeito. Pode vir pergunta cabeluda aí, estamos à ordem. Não, perfeito. Como eu tinha passado para boa parte do pessoal que já tinha me sinalizado que iria participar, é pura aula mesmo. Então, perfeito, cara. Muito bom ter aqui. Eu acho que seria interessante agora, o pessoal já direcionou aqui algumas perguntas e seria interessante a gente responder na medida do possível o que você já não abordou aí, né? Então, vejo aqui que o Alexandre já falou sobre
sobre os juros futuros, né, acima de 10, você já respondeu isso. Fernando Deixa eu Henrique, só, acho deixa eu só que a pegar gente... esse, deixa eu só um segundo, só pegar esse ponto. Vai lá. Quando você, sim, quando você olha a curva de juros futuro, está acima de 10 e alguns até acima de 12. Como é que a gente faz isso? Quando a gente faz, por exemplo, juros de 2 anos, é os juros daqui até 2 anos. Então é a média daqui até lá. A gente tem que calcular quanto é que está os juros no final lá. E os juros no final lá tá 10%. Tá, perfeito, perfeito. Bom, então, vamos lá. Acho que a parte de fundo imobiliário, Fernando Henrique, eu vejo que você direcionou a pergunta aqui, mas acho que não cabe muito nesse momento a gente Cara, abordar, pode, né? se quiser, eu dou Mas meu vamos, pitaco. Dá o quer pitaco, eu abordar dou. aí? Mete bronca, Bruno. O que você tem Qual foi a visto aí do pergunta? Eu não vi cenário qual a dos fundos pergunta. imobiliários? Não, ele perguntou só, e os fundos imobiliários? O que você tem aí como pensamento do motivo deles terem desvalorizado tanto, né? Alguns deles, Tá. como o de shoppings, por exemplo, é mais clara a sinalização do motivo da desvalorização, em função de boa parte dos shoppings estarem desocupados, né? Agora, os logísticos, enfim, de lajes corporativas, o que você tem a dizer aí, Bruno? Então, eu acho, vamos lá, eu devo ser uma das 10 pessoas que menos sabe de fundos multimercados no Brasil, então, de fundos imobiliários no Brasil, mas vamos lá. O que eu acho, tá? Em retrospecto, eu achava já há um tempo atrás, desde janeiro, que os fundos imobiliários estavam com rentabilidades implícitas muito baixas, tá? Mas também, Tá. se você olhar a curva de juros, não era muito diferente, tá? Tem muita coisa que ficou muito boa agora. Eu acho que tinha muita gente que entrou achando que estava comprando bolsa sem risco, tá? Mas agora tem os fundos imobiliários que têm uma rentabilidade muito boa. Como você falou, os fundos de shopping podem sofrer um pouco mais. Alguns que são shoppings mais bem protegidos, etc., a gente acha que deveriam sofrer menos. Mas, no geral, tem muita coisa boa com taxas muito convidativas. O que eu ia recomendar é que você fale com o seu assessor e ele vai ter uma condição de te indicar fundos muito melhores do que eu. Mas eu acho que já tem coisa que está muito barata. Perfeito, perfeito. Bom, Bruno, Só um comentário. O que está acontecendo é o seguinte: o ativo mais escasso hoje em dia é liquidez. Então, o que está acontecendo? Por quê? Porque todo mundo está achando, cara, imagina que eu sou um pequeno empresário, que eu tenho um dinheiro investido e tenho uma empresa pequena. Cara, nos próximos 3 meses, você sabe que você não vai receber dinheiro nenhum. E você tem que pagar suas contas. Então, todo mundo está resgatando tudo que tem, isso no mundo inteiro, para poder ter com liquidez. Então, por exemplo, ontem a Vale tinha uma linha pré-aprovada de crédito com os bancos na casa de 5 bilhões de dólares. Ela chamou essa linha. A Vale tem dinheiro para caramba, mas tá todo mundo querendo ter liquidez para se proteger nesse momento. Tá? Então, isso está acontecendo em tudo. Isso gera algumas distorções. Tá, bacana, bacana. Bom, vou direcionar aqui. O Felipe, lá do escritório, está me dando suporte aqui com as perguntas e já sinalizou algumas que o pessoal mandou aqui no chat abaixo. Vou mandar direto para você, tá? Vai Vamos lá. lá. A Fernanda perguntou o seguinte: a perspectiva e impacto dessa guerra no preço do petróleo para os próximos meses? Você tem algum faro para dar? Acho que o preço do petróleo vai continuar baixo por pelo menos 3 meses, tá? Porque o impacto econômico vai ser muito relevante ainda. Mas eu acho que no médio prazo esses países da OPEC vão se reencontrar e achar um acordo, porque senão todo mundo quebra. Tá. Então eu Perfeito. acho que é uma questão de meses, não é de semanas. Tá. Bom, você deve estar vendo aí o Guilherme Nissen está perguntando em relação à posição de vocês em bolsa. E aí Cara, já vou perfeito. até... Eu não falei sobre isso, mas a pergunta foi. Quando eu olhei a pergunta, eu falei, graças a Deus, alguém fez a pergunta, que eu esqueci de falar sobre Não, isso. já. Inclusive estava aqui. Eu só queria complementar, né? Entender se você puder abrir talvez o percentual que vocês estavam alocados em bolsa até começar essa crise, né? Se diminuíram esse percentual
E aí vou até incluir mais uma pergunta aqui. A posição no exterior, como é que vocês estão? Isso, então, a gente lá atrás, a gente chegou a ter 25% comprado em bolsa antes da crise, a gente veio reduzindo até para 10% e voltou a aumentar um pouquinho nos últimos dias, tá? A gente aumentou para perto de 12%, 9 Bolsa Brasil, um pouco menos que 3 em Bolsa Americana. A gente veio mudando um pouco para a Bolsa Americana, e é uma pergunta que eu me faço diariamente, qual o percentual de Bolsa Americana, porque eu acho que, e aí sem críticas particulares, mas assim, eu acho que o governo americano tem exibido mais capacidade de liderança e reação a essa crise. Tá? Então eles têm conseguido reagir mais rápido, mais forte. Como eu falei, o impulso fiscal de 10% do PIB é um negócio sem precedente num momento que não é de guerra. Aliás, a gente está vivendo uma guerra, mas é uma guerra diferente. Então, a gente tem balanceado um pouco mais a posição em bolsa americana. Sobre a posição em bolsa, tá? A gente, no geral, tenta comprar Ibovespa como um todo. Ano passado foi ruim a gente ter comprado Ibovespa, a gente estava comprando Ibovespa ano passado inteiro. E se você olhar qualquer fundo, qualquer FIA, a maioria absoluta dos FIAs, por exemplo, bateu o Ibovespa por larga escala no passado. Por quê? Porque as empresas ligadas a consumo doméstico e principalmente pequenas small caps foram muito bem e são pouco representadas no Ibovespa. Eu acho que daqui para frente o Ibovespa é de longe a melhor alocação em bolsa, de longe. Tá? Por quê? Porque as empresas que vão ter capacidade de passar bem por essa crise são empresas grandes, capitalizadas e que são basicamente o que define o Ibovespa. E está muito barato. Você olha as grandes empresas do Ibovespa, estão muito, muito, muito barato. Você olha banco operando abaixo de book value, você olha Vale operando a 4, 5 vezes earnings, com o preço do minério tendo se segurado e o preço do dólar lá em cima e por aí vai. Então a gente está achando que a melhor alocação hoje em dia é o Ibovespa ou para quem investe direto em FIAs, etc. Perfeito, perfeito. Bom, então já acho que a pergunta do Pedro aí também cabe nesse momento, se vocês estão comprados em S&P na Bolsa Americana ou em algum ou em FIAs ou papéis lá, não? Não, é sempre direto. Perfeito, perfeito. Bom, vamos lá. Tem mais pergunta aqui sobre a atuação do Banco Central não está surtindo um efeito tão imediato no dólar, né? Você acha que eles vão ser mais agressivos nas próximas semanas para reter essa alta discriminada que a gente está vendo? Vamos lá. Eu acho que, cara, eu sou um admirador eu admiro muito o trabalho do Roberto Campos da diretoria do Banco Central. Tá? Eu acho que é, sem sombra de dúvida, um dos melhores bancos centrais que a gente já teve. Realmente, assim, eu acho que a gente tem um Banco Central de fazer inveja. A gente já vem nisso, assim, acho que a gente tem um histórico bom com o Ilan Goldfarb, agora com o Roberto Campos, mas eu acho que tiveram algumas falhas na atuação de política cambial. Tá? Eu acho que a gente deixou, as reservas são seguros, e eu acho que o seguro você usa quando tem um sinistro, e eu acho que teve o sinistro. Tá? Eu acho que, tendo dito isso, na última semana o Banco Central está muito mais ativo, muito mais ativo. Então, acho que ele deve tranquilizar o mercado no médio prazo. No curto prazo, eu continuo dizendo, o ativo mais em demanda do mundo é liquidez e liquidez em dólar. Então, vai demorar um pouco a passar por isso. Assim, o câmbio não vai acalmar da noite para o dia, não vai. Tá. Vai demorar. E aí, até fazendo isso, fazendo um mix aqui com a pergunta que o Luiz Silva mandou, talvez esteja sendo precipitada a injeção de tanto recurso na economia já nesse De jeito momento. nenhum. De jeito nenhum. Perfeito, não, de jeito nenhum. Eu acho que as pessoas dizem, por que caiu os juros? Não vai adiantar nada agora. Primeiro que não faz mal e ajuda de alguma forma. E segundo que vai melhorar muito na volta. Por quê? Quanto mais rápido você cai os juros, quanto mais você cai os juros, as empresas vão precisar de capital de giro. As empresas vão precisar de capital de giro para sobreviver no curto prazo. Elas não precisam de dinheiro para investimento agora, precisam de capital de giro. Capital de giro é dinheiro de curto prazo, então a taxa de juros mais baixa ajuda. Injetar recursos na economia agora ajuda. As pessoas estão desesperadas por liquidez. Então tudo isso ajuda a passar por essa crise. A gente está com inflação, a gente tem a sorte, imagina se tivesse inflação alta.
a gente tem a sorte, e não sorte, mas o resultado de um bom trabalho de ter inflação baixa há 3, 4 anos. Há 4 anos a gente tem inflação abaixo da meta. Então, permite que dê espaço para o Banco Central continuar caindo juros. Coisa que, por exemplo, os Estados Unidos não pode fazer. Os Estados Unidos botou o juro para zero em 2 Tá reuniões. zero. A gente está longe do zero ainda. Se a gente quiser chegar no zero, a gente pode chegar. Assim, não existe nenhuma restrição teórica para o Brasil trabalhar temporariamente com juros zero. Nenhuma. Então, acho que tem que ter isso na cabeça e o trabalho do Banco Central é muito bom. Perfeito. Bom, o Wallace tá mandando pergunta aí também com relação a montar a posição nesse momento em fundo de dólar. Eu não sou comprador de dólares a R$5. Eu não seria comprador de dólares a R$5. A não ser que esteja fazendo proteção porque você tem algum passivo cambial, eu não seria comprador de dólares a R$5. Mas o câmbio realmente é sempre uma surpresa. Então eu não quero sempre também. Bom ter um pouco na carteira. Pode ser. Eu acho que assim, você não precisa ter proteção o tempo todo. Eu acho que é melhor estar menor do que ficar carregando proteção às vezes. Eu vi alguém perguntando sobre hedge mais cedo. Isso, vou puxar a pergunta aqui. Pode seguir que eu puxo a pergunta aqui. Eu acho que às vezes o melhor hedge é estar menor. Assim, imagina que eu estou, sei lá, vou dar um exemplo. Essa crise de liquidez está tão estranha, e aí eu posso falar assim, já passei por crise da Ásia, crise da Rússia, Argentina, 11 de setembro, 2002, que foi a maior crise que a gente viveu no Brasil, o Brasil quase quebrou, 2008, eu nunca vi o que a gente está vendo nesses momentos, tá? Tá muito estranho, me lembra muito maio de 2002. Maio de 2002, eu lembro de uma entrevista do Armínio Fraga, pouco depois, que era presidente do Banco Central na época, ele falava, o Brasil ficou 4, 6 semanas de quebrar em 2002, tá? O mercado era muito disfuncional na época. Eu estou vendo algumas disfuncionalidades parecidas no mercado agora. Então, por exemplo, teve dias que a Bolsa Americana caiu fortemente e ativos que são considerados como proteção, como seguro, como ouro e títulos de tesouro americano caíram também. Então, nessa hora, é melhor estar menor. Pensa assim, o que eu quero ter, qual o tamanho que eu quero ter, não se emociona. Então todo mundo fica, é para hora de comprar em bolsa, hora de comprar em bolsa. Acho que as pessoas ficam pensando assim, não, a bolsa está a 60 e tantos mil pontos, ela pode voltar rápido para 100, eu vou ganhar aqui 50%, vou ganhar 40, 50% aqui rapidinho. Cara, isso é a chave de perder dinheiro, é o segredo de perder dinheiro é fazer isso. Não, pois é. Bom, vamos lá. O Augusto Chanuel, ele perguntou há pouco sobre montar a posição em tesouro pré nesse momento, a 10%. Você acha que faz sentido fazer isso? O próprio fundo já faz isso, né? Então, eu acho que faz sentido. Eu estou fazendo isso bastante no fundo. Eu gosto muito em estratégias em NTNB, por exemplo, 2022, eu gosto muito. É o que a gente tem bastante no fundo. 2022, 2023, as NTNBs de 2022, 2023, eu acho que tem muito valor, muito valor. Assim, só um complemento aqui, palavra de assessor mesmo, né? Acaba que fica muito mais prático quando a gente delega esse tipo de atividade a um gestor, como eu, o Bruno particularmente, e a equipe dele, né? Então, os próprios fundos, eles fazem isso com uma expertise que dificilmente o próprio cliente tem. O assessor pode até ter, mas esse timing, o gestor ele vai ter muito melhor que nós dois juntos, tá, gente? Bom, vamos lá. Eu vi que fizeram uma pergunta de ouro e criptomoedas. Eu consigo, eu quase que olho para as duas da mesma forma. Eu tenho muita dificuldade de precificar ativos que não pagam dividendo e não tem juros e não tem lucro. Tá? Então, assim, qual é o valor de uma empresa? É a projeção do lucro futuro dela trazido a valor presente. Qual é o valor dos juros? Qual é o valor de uma debênture, de um título corporativo? É o valor presente dos fluxos que ela faz, e por aí vai. O ouro e as criptomoedas, eles são as mesmas coisas. Eles são ativos que têm o seu valor na percepção das pessoas. Então, por exemplo, o ouro, obviamente, o ouro já tem 5 mil anos de ser verdade. As pessoas percebem o ouro, por razões de escassez, como sendo uma reserva de valor.
Então, qual é o valor que tem que ser dado ao ouro? O valor que as pessoas dão. Como é que você precifica isso? Eu não sei. Então, eu sou agnóstico em relação ao ouro. Não tenho nenhuma opinião nunca. Tá? Tá. Em relação às criptomoedas, eu sou ainda mais agnóstico, se é possível dizer isso. Assim, eu acho que o Guilherme Benchimol uma vez falou comigo isso e eu concordo 100%. Eu acho que de 100, 90 vão acabar e 10 vão dar super certo. Quais são essas 10? Qual é essa moeda que vai sobreviver? Eu não sei. Eu particularmente não tenho nenhum centavo do meu dinheiro particular nisso. Não quer dizer que eu acho ruim nem que eu acho bom, simplesmente não entendo. Eu não faço o que eu não entendo. Então eu tento focar no que eu entendo. E é isso. Perfeito. Bom, Cristina, só para te deixar a par, o Bruno Marques, ele é gestor um dos sócios da XP e gestor dos fundos da XP Macro, tá? Da gestora de fundos de investimentos da XP. Bruno, a Mauri está perguntando se existe uma taxa de juros ideal para a gente pagar em empréstimos para capital de giro, e se essa taxa é possível a gente fazer um comparativo, né? Se é melhor pegar essa taxa ou vender as ações que ele está abaixo do preço de entrada dele. É uma pergunta difícil, uma pergunta de planejamento financeiro. Cara, eu acho que nessa hora, sendo bem sincero, por mais que eu não seja vendedor de ações nessa hora, se você está fazendo essa pergunta, é porque você está atravessando um momento de liquidez apertada. Eu acho que o empresário, perdão, ele no longo prazo vai ganhar dinheiro em função do retorno dos negócios dele, não dos investimentos pessoais. Então eu acho que se você é um empresário e você tem uma posição em ações e você ainda se alavanca em cima delas nesse momento, se as coisas andarem mal, se as coisas forem pior do que a gente acha, se as coisas não se comportarem de uma forma positiva, se tiver um susto, você vai sofrer com o seu negócio e você vai sofrer com seus investimentos. Então eu acho que é uma situação, eu acho que uma das coisas mais importantes na vida é você não se colocar em córnea, tá? Não se colocar numa posição que você não consiga sair. Então, por mais que eu não seja vendedor de ações nesse momento, a minha recomendação seria, cara, venda suas ações, deixe que o teu negócio sobreviva e você possa focar no teu negócio. Tá? É meu conselho. Assim, se o conselho fosse bom, minha avó sempre falava, se vendia, não se dava. Mas, nesse caso, a minha preocupação seria, cara, que seu negócio fique de pé, porque o teu futuro no longo prazo depende dele, não das suas ações. Tá, perfeito. Vamos lá. Tem mais gente aqui. O Magnus está perguntando, você acha de que maneira que um possível impeachment do Bolsonaro poderia afetar tanto Bolsa quanto a economia de uma forma geral? Eu acho que sem dúvida seria desestabilizador. Assim, a gente passar por um impeachment de novo, num prazo tão curto, seria bem desestabilizador. Assim, a minha opinião sobre isso é que não vai acontecer impeachment nenhum. Eu acho que, a despeito do Bolsonaro ser uma pessoa e dele se posicionar de uma forma, às vezes, antagônica, ele tem uma base muito forte. Né? Eu acho que o impeachment nunca vem do nada, ele vem das ruas. E aí, olhando como um todo, o Bolsonaro tem uma defesa muito forte ainda. E por conta do time econômico, o establishment econômico do país ainda vai defender. Assim, a equipe do Paulo Guedes está fazendo o trabalho certo. Então, assim, eu realmente não acho o impeachment bem provável, não. Eu acho que ele às vezes ele joga uma alguém fala que o Bolsonaro atravessa a rua para pisar na casca de banana. Às vezes eu acho que ele joga a casca de banana para ele pisar. Tendo dito isso, a única coisa que eu gostaria de lembrar é o seguinte: está todo mundo fazendo política. Uhum. Eu não gosto de dar opinião sobre política, não é meu papel, mas eu acho que mesmo os governadores que estão não, eu estou defendendo a população, eu estou fazendo isso, eles estão fazendo política. Eu acho que o Dória, por exemplo, está fazendo um papel muito legal em São Paulo, mas ele está sendo político. Tá? Então, assim, tem que ter uma leitura um pouco mais imparcial nessa hora. Eu não sou um bolsonarista convicto, tá? Só deixando isso bem claro também. Acho que ninguém nesse momento está conseguindo ser, né? Não tem. Sempre tem. Sempre tem. Vamos lá. A Andresa perguntou, afirmou, na verdade, que a Adam
se saiu bem porque tinha uma posição vendida em S&P, ao que parece sorte, né? Há um tempo atrás. Quanto de hedge, que ela pergunta que, em geral, os multimercados mantêm ali, carregam na carteira. Tá, vamos lá. Independente de entrar em pessoas individuais, eu acho que o Márcio Apio faz um É, excelente trabalho, sem sombra de dúvida. Eu acho que nem ele vai negar que foi sorte, né? Eu acho que, por mais qualidade que ele tenha, eu não acho que previsor de vírus seja uma dessas. Tem um efeito de sorte, mas faz parte. Sorte também conta para os dois lados. Eu acho que a gente às vezes carrega bastante hedge, mas para você ter uma ideia, no meio do caminho eu tinha um hedge para as minhas posições em Bovespa. Eu estava comprado numa proteção que protegia se a bolsa caísse de 103 até 95 mil pontos. Eu achava que ótimo. se a gente tivesse. Foi ótimo, a bolsa passou Uhum. batida. Eu ganhei dinheiro na proteção, mas não adiantou Você nada. nem viu isso, né? Não. Então, às vezes, o melhor hedge é ficar menor. Tá? Perfeito. É não ficar. Como eu falei, às vezes você corre um risco de. Imagina o seguinte: imagina que eu estou comprado em maçãs e para me proteger, porque eu estou com medo das maçãs caírem de preço, eu começo a vender bananas. E elas sempre se comportaram de forma parecida. Quando a maçã sobe, a banana sobe, por aí vai. Só que vai que acontece uma crise qualquer que as maçãs caem e as bananas sobem. Eu me arrebento dos dois lados. Então, às vezes, é melhor Uhum. ficar só menor do que eu tenho. Então, o hedge, às vezes, tem um risco de correlação muito grande. Então, perfeito, perfeito. Ahm, bom, vamos lá. Acredito que as perguntas elas tenham sido todas elas respondidas, pelo menos as que eu tinha aqui, tá? Uma que é muito importante, eu mesmo estava esquecendo da que eu tinha deixado aqui para você. Como é que você tem visto, Bruno, uma possível risco de crédito, um possível risco de crédito maior, né? E como é que o XP Macro ele está alocado nisso? De que forma isso pode impactar mais adiante o Tá, fundo? vamos lá. A gente não tem crédito no fundo, nunca, por definição. Tá? Tá. Sobre o mercado de crédito, tá? É um mercado bem sensível nessa hora, tá? Tendo dito isso, as principais autoridades estão em cima disso, tanto que lá fora, por exemplo, o Fed começou a comprar ativos de crédito no mercado, coisa que não era nem possível, eles conseguiram permissão para fazer isso. Eu acho que aqui as autoridades estão em cima, a gente está vendo uma movimentação, principalmente nos últimos 2 dias. Eu acho que vai vir alguma coisa para estabilizar de alguma forma o mercado de crédito, mas sem dúvida é um risco. Assim, quando a gente tem uma restrição na atividade tão forte durante um período tão curto, você pode ter alguns soluços, mas novamente eu acho que as autoridades estão muito em cima disso. Banco Central, BNDES, Banco do Brasil, Caixa. Eu acho que vai ter alguma medida aí no curto prazo para tentar estabilizar o mercado de crédito. Tá. Perfeito, perfeito. Qual a Bom, melhor empresa para investir nessa grande baixa? Hilton me perguntando aqui. boa. Hilton, no geral, eu acho que Bovespa é a melhor compra nessa hora. Então, eu diria que se você quiser comprar ações, e aí, se me permite, não foi essa a pergunta, mas eu vou me meter nessa discussão. Não compre ações hoje achando que você vai ganhar 30, 40, 50% em 2, 3, 4, 5, 6 meses. Compre ações se você acha que nos próximos 5 anos você vai ganhar 5% acima do CDI todo ano. Essa é a compra de ação. É isso aí. Novamente, eu acho que a melhor compra de ação é o Ibovespa hoje. Eu acho que no longo prazo a melhor compra de ação são fundos, tá? Tem vários fundos, você tem o pessoal da Petrópolis craque para te indicar vários fundos de bolsa muito bom, que tem gestores focados nisso, analistas que ficam o dia inteiro estudando isso. Então eu acho que a melhor alocação que você pode fazer em renda variável são fundos de boa qualidade, e a gente tem vários no Brasil. Perfeito, perfeito. E, e por último, a Rosana perguntou se você consegue confirmar. Bruno, oi, tá ouvindo aí? Oi, voltei. Beleza. Tô, A sim. Rosana perguntou se você consegue confirmar o nome do artigo lá de Harvard, que você citou há pouco. Cara, Eu eu posso posso te pegar mandar contigo por. depois. Eu te mando por WhatsApp. Fechado, perfeito, perfeito.
Bom, cara, acredito que seja isso. A gente está também já se aproximando aí do final, né? A live dura 1 hora certinho. Bruno, ó, deixar aqui minha palavra e vou deixar você terminar depois, tá? Bruno, te agradecer muito, tá? A tua disponibilidade mais uma vez. Bom, passar uma mensagem para os clientes e as pessoas que ainda não são clientes da Petrópolis, da XP. A gente está trabalhando em ritmo normal, tá? Acho que, com o perdão da brincadeira aqui, acho que depois dos médicos a gente está trabalhando tanto quanto eles, né, Bruno? Diz aí. Bom, o que vocês precisarem, acho que esse é o momento mais importante para a gente estar próximo de vocês e é esse o principal objetivo de ter essa assessoria de investimentos, tá? O que vocês precisarem, podem direcionar as perguntas, todos os questionamentos que vocês tiverem para a gente. Como vocês podem perceber, a gente tem um canal muito aberto com os gestores dos fundos, que também é muito importante que vocês saibam que tanto os gestores quanto nós mesmos estamos muito alinhados com os investimentos que a gente vai mostrando e passando para vocês, tá bom? Bruno, eu deixo contigo. Muito obrigado pela tua força. Obrigado vocês, obrigado a todos pela oportunidade de falar. Eu, no geral, não sou muito de falar, eu não gosto de ficar me expondo assim, dessas formas, mas eu acho que assim, é uma hora que é muito importante a gente estar próximo aos clientes. É um momento que é realmente aflitivo de saúde, de percepção de mundo, como é que vai ser o mundo. Além disso, todo mundo está sofrendo com seus investimentos, então se a gente puder aliviar um pouco do nosso lado, que é tentar explicar o que a gente está vendo, o que a gente está fazendo, explicar que o fundo vai sim oscilar bastante nesse momento, mas que a gente vê oportunidades para frente, mas tem que ter paciência, e acima de passar uma mensagem de otimismo. Assim, eu não tenho dúvida que a gente vai passar por isso, não tenho dúvida que vai passar por isso. A humanidade já passou por isso no passado e a gente sempre foi muito menos preparado. Então, assim, eu não tenho dúvida que a gente vai passar por isso. Dinheiro a gente recupera, fica todo mundo com saúde, que isso que é o mais importante nessa hora. Obrigado, gente. Perfeito. Bom dia para todo mundo aí. Obrigado. Tchau, tchau. Bom dia aí. Valeu, pessoal. Tchau.